nossa noite. Bom, quero agradecer aqui a presença do meu pai, Orlando Greff, que é trabalhador também lá da União Espírita Allan Kardec, coordenador do trabalho mediúnico da entidade e também é presidente da URI, União Regional Espírita Local. E aí, então, nós temos a satisfação de ter aqui o senhor Orlando Greff acompanhando a nossa live. Quero agradecer a presença da minha irmã Sheila Carvalho, que vem aqui nos prestigiar. Também é uma trabalhadora lá do centro. Excelente doutrinadora nas reuniões mediúnicas que nós fazemos. Vamos, então, nesse momento, meus irmãos, minhas irmãs, orar. Quem quiser pode colocar um copinho de água próximo ao computador, que nós vamos pedir aí a vibração dos bons espíritos sobre essas águas. A fluidificação. Vamos dizer numa prece mais ou menos assim. Senhor, permita mais uma vez que falemos em vosso nome, em nome de Jesus Cristo. Que os bons espíritos sejam nossos companheiros, inspirem-nos, que os nossos anjos guardiães possam estar conosco na noite de hoje, que os nossos mentores queridos, que o patrono espiritual da União Espírita Allan Kardec, o nosso querido Chico Xavier, possa auxiliar o meu tio Odilon, que fará uso da palavra na preleção desta noite, que ele fale aos nossos corações o que necessitamos ouvir. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila e nem erra, nos céus como em toda a terra de luta e de sofrimento. Evita-nos todo mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz do carinho do pão espiritual. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar os irmãos que vivem distantes do bem. Com a proteção de Jesus, limpa a alma do erro. Neste mundo de desterro distante da tua luz, que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do teu amor, que assim seja. Essa prece se chama Pai Nosso, do Chico Xavier, mas na verdade é o Pai Nosso do José Silvério Horta. José Silvério Horta, ele foi um padre quando estava encarnado. E aí ele transmitiu ao Chico, por meio da psicografia, esse Pai Nosso, que se encontra no livro Parnaso de Além Túmulo, da Federação Espírita Brasileira. Bom, vou passar a palavra, sem mais delongas, ao meu tio Odilon para que ele faça a sua preleção. Com a palavra, o Odilon.
Chua de Long, todo mundo Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu te atrapalhei. Não. Muito bem. Boa noite a todos. A Verinha está presente. O Orlando e a Boa Sheila. noite, Verinha. Seja bem-vinda. Hoje nós escolhemos como tema a verdadeira desgraça, a desgraça real, a felicidade real, né? Conforme a tradução é a forma como coloca. Nesse livro que eu estou, está assim, a desgraça real, que eu fiz a leitura nessa edição do Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, já lá nas instruções dos Espíritos, o item 24, que trata desse assunto. E ele nos leva à reflexão assim, o que a gente entende por desgraça? Né? A primeira pergunta que a gente faz quando lê esse capítulo, vem essa questão: o que é desgraça? A miséria é uma desgraça? Qual que é a verdadeira desgraça? E em dado momento da leitura, da mensagem, ele diz assim: toda gente fala da infelicidade, toda gente já sentiu, julga conhecer-lhe o caráter múltiplo. Então, todos nós passamos por dificuldades, por desafios, por problemas os mais variados. Afinal, nós estamos num mundo de prova e expiações. Então, aqui a gente sabe que tem hora que o bicho pega, no ditado popular. Então, tem hora que a gente enfrenta dificuldades mesmo. E daí, o que é desgraça? Né? Tem uma definição que eu vi que diz assim: tudo que perturba a comodidade e contraria as ambições em que se compraz a criatura humana. Então, o que é desgraça? Aquilo que perturba e contraria as ambições. Isso é uma definição que está lá em Joana de Ângeles. Mas isso é uma definição que ela deu, né, de acordo com a visão humana, de acordo com a forma que nós vemos de desgraça. E nessa leitura nós vamos caminhar para um outro entendimento, que a desgraça é as práticas imorais, os vícios morais, aquilo que nos compromete perante a vida futura. E aí nós caminhamos assim para reflexões que tudo aqui na Terra, ou boa parte, ou a maioria da nossa vivência aqui na Terra, nós somos incitados a valorizar o quê? Como é que nós somos educados? Né? Como é que é a nossa educação? Quais os valores que nós somos treinados desde a mais tenra idade, depois na família, mais tarde, quando nos tornamos maiores, na escola, na profissão? Como é que as criaturas, os seres humanos, de uma forma geral, é educado? Quais valores? E da mesma Joana de Ângeles diz assim: educadas por técnicas de condicionamento para colimar resultados utilitaristas, não obstante as vinculações religiosas que se permitem. Os seus agitados passos as levam quase sempre a interesses materialistas, fazendo-as atormentadas, aflitas e infelizes. Aquilo que nós já imaginava isso, né? Porque a gente sempre a gente percebe que nós somos levados a valorizar realmente as coisas materiais, né? Sempre. O que eu quero para o meu filho? Eu quero que ele seja feliz. E qual que é o conceito de felicidade que nós temos aqui? É ter um bom salário, ter uma profissão que traga um recurso financeiro bom, né? É que a pessoa tenha boa saúde física, mental, que ela seja, enfim, que ela seja bonita, que ela tenha sucesso, enfim, toda essa questão. Então, nós somos educados para os interesses aqueles da terra, passageiros dessa existência, portanto, materialistas. Mas a gente entende que
pela leitura, né, do Evangelho, a desgraça real, ele vem dizer justamente um pouco diferente disso aí. E que aqueles eventos que nós consideramos como desgraça, eles não deveriam ser considerados desgraça. Porque são eventos que muitas vezes nos levam a uma reflexão diferente da vida, a um entendimento melhor. Então, a dor, por exemplo, né, que é uma dos caminhos que a gente interpreta como desgraça, a dor ela é uma forma de nos educar, de nos ensinar algumas coisas. E a gente rejeita a dor, né? E devemos rejeitar mesmo, afinal a gente quer ser feliz, né? A gente não quer passar por dor. Mas essa rejeição pura e simples, né? Sem esse entendimento, por que ela vem, qual que é o objetivo dessa dor na minha vida, por que ela está existindo, né? Por que a vida está me negando algumas coisas que eu quero, né? Qual que é o objetivo disso perante a vida, uma vida maior, perante a espiritualidade? Se a gente for pensar, né, uma coisa simples, às vezes, uma dor de cabeça, uma dor de dente, ela nos está mandando a mensagem, né? Ela está nos dizendo, ó, tem que procurar recursos, né? Às vezes, daí a gente procura, na dor de cabeça, um recurso paliativo. Toma um analgésico, tudo bem. Mas ela tem uma situação mais profunda. Tem alguma coisa ali por trás que está levando aquilo ali. Então, às vezes, é uma tensão emocional, é uma forma inadequada de conduzir a vida, é uma irritabilidade frequente, é uma negativa, né, o tempo todo contra as coisas que me acontecem, as reclamações, né, que são muito frequentes na nossa vida. Então, tudo isso pode nos levar né, de sentimento e a esse tipo de sofrimento e de dor. Se a gente não busca essas respostas, a gente fica na superfície. E daí nós só tratamos, né, aquilo que está sendo visto na superfície. E aquele tratamento mais profundo, aquela cura maior, ela não vem. E é de Joana de Ângeles também, Após a Tempestade, que diz assim, a dor e o agravo, a angústia e o desespero são vigorosas terapêuticas da vida para que nós, enfermos espirituais, inveterados, nos preocupamos com a cura geral. A dor ela nos leva a buscar, né, deveria nos levar e nos leva a preocupar com a cura geral. Nós deveríamos ter esse entendimento. E nos voltemos, em definitivo, para os elevados objetivos da vida maior, em cujos rumos nos encontramos desde agora. O nosso objetivo maior, o que é? É a vida maior. É a vida após essa vida que é muito rápida, muito passageira. Como nós estamos vivenciando ela, parece que ela se arrasta, né? Parece que é lento e tal, principalmente quando a coisa é mais difícil. Quando está passando por dificuldades, a vida parece que demora a passar, né? Então, a orientação dos espíritos superiores, nesse sentido, qual é, então? É de nós procurarmos essas respostas. E a nossa maneira de pensar, de forma geral, diverge muito desses espíritos superiores? Com certeza. O nosso comportamento aqui na Terra evidencia isso de uma forma muito clara. Então, tá, vamos lá a essa questão lá em certa parte do texto, ele diz que o problema está na verdade e no erro. Ele não diz mentira, né? Verdade e do erro. Então, o erro que é o equívoco, né? que a gente vivencia. E se a gente pensa assim, no título das nossas reflexões dessa noite, que é a verdadeira desgraça, se existe a verdadeira desgraça, então também existe a falsa desgraça. E é interessante a gente entender que essa falsa desgraça
é a que nós mais encaramos como desgraça verdadeira, como desgraça real. A mensagem é do Espírito Delphine de Girardin, não sei se é essa a pronúncia, né, em francês, né? Delphine de Girardin. Ele diz assim, ó, toda a gente fala da infelicidade, toda a gente já a sentiu e julga conhecer-lhe o caráter mútuo. Eu venho dizer-vos que quase toda a gente se engana e que a felicidade real não é absolutamente o que os homens, isto é, o que os desgraçados a supõem. Então, ele esclarece ainda que a gente se engana na felicidade. A gente acha que a felicidade está no fogão sem lume, no credor ameaçador, no berço vazio de um anjo que sorria, palavras dele, nas lágrimas, no féretro que se acompanha de cabeça descoberta e de coração partido, na angústia da traição, na nudez do orgulhoso que gostaria de se cobrir de púrpura, e etc. E a Joana de Ângeles também, né, ela também fala sobre essas desgraças equivocadas, essas falsas desgraças. Ela diz assim: a fome, o abandono, injustiças sociais, conflitos, danos e dores morais, doenças, calamidades, olha só, calamidades, as guerras não é uma desgraça real. Inclusive, tem uma pergunta sobre a necessidade da guerra, né? Não deveria ter, mas às vezes ela é necessária, assim como as calamidades que acontecem, as doenças, as epidemias que nós vivemos, as separações, o desencarne de pessoas muito queridas, né? Quando desencarna alguém em nossa vida, a gente fica se perguntando por quê, né? Por que Deus me levou? E a gente fica pesquisando. Será que até que ponto eu fui responsável por isso? Será que eu poderia ter evitado com essa ou essa aquela ação? Eu fico colocando na minha cabeça que eu posso mudar o destino, que eu tenho poder até maior que Deus. Eu posso mudar. Né? Às vezes eu fico pensando, eu poderia mudar, de repente, se eu tivesse feito isso ou aquilo, eu não teria ido embora. Eu teria driblado o destino. Né? E a pessoa partiu assim numa situação que mostra muito evidente que era aquele momento dele. Né? Distúrbios de conduta, transtornos psiquiátricos, relacionamentos afetivos, sociais, comerciais, nem sempre coroados com bênçãos. São palavras da nossa Joana de Ângeles. Então, a miséria, ele é um estado que muitos de nós passa, né? Que é a privação dos bens supérfluos, aqueles bens necessários, né? A vida, a condição social, e alguns até morrem, né? De inanição. E aí a gente fica se perguntando também nessas situações, onde está a justiça de Deus? Mas daí depois vem a questão, bom, nós acreditamos que Deus é justo, então, será que aí é a injustiça? Por que uns vivem na opulência, outros na miséria? Onde a gente encontra as respostas? Quer dizer, essas diferenças sociais que a gente vivencia todo dia, podemos culpar, responsabilizar a quem por conta disso? Né? A gente fala bem assim, não, mas Deus está sendo injusto que permite isso. Deus aproveita de uma coisa que aparentemente não é boa para aplicar a lei. Então, nós reencarnamos uma existência na opulência, outra na miséria, uma existência a gente reencarna numa determinada raça, depois na outra, e aí a gente vai entendendo essas vivências, né, em várias situações, como é que é viver, por exemplo, sob preconceito. Como é que é sentir o preconceito? E a gente não tem essa ideia enquanto às vezes não passa por aquilo, realmente. Como é que é viver na miséria? Como é que é a fome? Pessoas que estão nunca passaram pela situação de fome, que sempre tiveram fartura,
fica difícil até imaginar, né? Fala, mas existe isso mesmo? Como é que é isso? O que é sentir fome? Né? Eu não sei o que é isso, né? Porque eu sempre tive tudo. Né? Então, às vezes, é preciso para que nós entendamos melhor essa questão. Mas, então, vamos analisar um pouco essa questão de erro, né? Se a gente olha as coisas assim, então, só pelo ângulo material, e é o que a gente mais faz, a gente não consegue perceber a verdadeira realidade mesmo das coisas. Agora, quando a gente coloca a reencarnação na situação, nossa análise, aí a gente tem uma imagem melhor, uma compreensão melhor da vida. Então, o princípio da reencarnação, ela mostra que precisamos passar por essas diversas provas para poder avançar. E não precisamos passar pela prova porque a gente é bonzinho. Nós passamos justamente porque na prova que eu antecedi, por exemplo, se eu passei na prova da riqueza, eu tive um comportamento egoísta. Aí eu preciso passar pela pobreza para valorizar isso, para enxergar isso. Né? E não necessariamente eu precisava disso. Se eu tivesse caminhado de forma mais amorosa, de forma a compartilhar mais, né, de ceder mais, de perceber a necessidade do outro. Então, nós não precisamos ser maus. Né? Tem até uma pergunta no Livro dos Espíritos, a pergunta 120, que pergunta se todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem. E a resposta é não. Pela fieira do mal, não. Pela fieira da ignorância. Então, às vezes, a gente precisa passar pelas dificuldades para adquirir essa sabedoria, esse conhecimento, sentir na carne, né? Sentir na carne. Então, quando a gente sente na carne, daí a gente começa a perceber a verdade. Enquanto a gente não sente, a gente se confunde. Né? Então, tem muitas formas, muitos meios da gente se confundir. Uma é aquela questão mesmo que nós somos educados, né, para valorizar coisas que nem sempre têm valor, coisas passageiras, coisas fúteis. E aí a gente não percebe a verdadeira desgraça. O que é? Então, nós só vemos o presente. Essa sim é a verdadeira desgraça. Ver só o presente. Então, a verdadeira desgraça, porém, diz o mentor, a verdadeira desgraça, porém, está nas consequências de um fato, mais do que no próprio fato. Então, a gente sempre tem que buscar analisar o que eu estou fazendo e o que vai resultar nisso que eu estou fazendo. Qual a consequência desse meu ato de hoje? Então, em toda parte, eu devo avaliar isso aí. Quais as consequências? E, geralmente, quando eu avalio algum comportamento inadequado, eu vejo assim, vai ter consequências não muito boas, funestas, como diz ele aqui, né? Acarreta consequências funestas. Não é realmente mais desgraçado que outro que, a princípio, causa viva contrariedade e acaba produzindo o bem. Às vezes a gente vê uma situação que a gente acha que é de desgraça para uns, e ela vai trazer uma consequência muito boa também. Ele dá o exemplo da tempestade. Tempestade arranca árvores, mas saneia o ar. Dissipa os miasmas insalubres que causariam a morte. Mas, para quem está vivendo aquela tempestade, o que é aquilo? Uma infelicidade, uma desgraça. Então, é uma forma, né, equivocada de analisar. Então, a gente, às vezes, fica preso a algumas fontes de erro mesmo. Né? Por exemplo, a questão de ficar preso ao consenso, ao que as pessoas
Todos dizem que isso aí é certo, né, que é esse o caminho, nos comportar assim como no ditado popular, né, Maria vai com as outras. O preconceito mesmo é um que está muito forte nisso aí, né, valorizar as coisas que são banais, né, a gente se ilude achando que isso é uma coisa boa. Os flagelos destruidores, né, como nós dissemos antes, eles causam grandes estragos, né, os furacões, terremotos, e para muitos são fontes de infelicidades na nossa análise, né? Mas eles trazem depois consequências, e mesmo para aquele que está vivenciando ali aquele momento, é, pode se desenvolver, por exemplo, a solidariedade, né, entre as pessoas, o auxílio mútuo, pode desenvolver vários sentimentos. Nessa pandemia mesmo, nós tivemos muitos avanços nessa questão. Teve problemas também, é claro, mas teve muitas ações muito bonitas, né, de solidariedade humana entre as pessoas, entre até mesmo nações. Então, a doutrina espírita, ela diz que os flagelos destruidores, ele faz avançar mais rapidamente a humanidade. Ela progride mais rapidamente através dessas situações. Ele diz aqui até assim, ó, que realiza-se em alguns anos o que se necessitaria muitos séculos. Então, o flagelo, ele avança muito mais rapidamente o progresso da humanidade. E é aquilo que a gente chama de flagelo, de infelicidade, é um ponto de vista assim pessoal, né? A gente acha que é muito ruim, mas que no final ele pode trazer coisas muito boas. Tem a pergunta 737 do Livro dos Espíritos, que fala justamente sobre essa questão do flagelo. Ele diz assim: com que fim Deus castiga, olha bem, veja bem, castiga a humanidade com flagelos destruidores? A pergunta que Kardec faz. E a resposta vem assim: para fazê-la avançar mais depressa. Não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos que adquirem cada nova existência um novo grau de perfeição? Então é necessário ver o fim para apreciar o resultado. Se julgais essas coisas do vosso ponto de vista pessoal e as chamais de flagelos por causa dos prejuízos que vos causam, só julgais por conta disso. Mas esses transtornos são frequentemente necessários para fazerem que as coisas cheguem mais prontamente a uma ordem melhor, realizando-se em alguns anos o que necessitaria de muitos séculos. Então, o que a gente chama de flagelos, ele nos exercita e nos faz avançar mais. Desenvolve várias situações de avanço. Por exemplo, na questão 740, os flagelos não seriam igualmente provas morais para o homem, pondo-as a voltas com necessidades mais duras? Aí ele diz assim: os flagelos são provas que proporcionam ao homem a ocasião de exercitar, veja bem, a inteligência, então, através dos flagelos. Veja quanto avanço, né, nós tivemos na ciência, né, por conta de flagelos, por conta de pandemias. Então, a gente avança também na questão da inteligência, do conhecimento técnico, científico, de mostrar a sua paciência, a sua resignação ante a vontade de Deus. E permite desenvolver a abnegação, o desinteresse próprio e o amor ao próximo. Essa está na resposta 740 do Livro dos Espíritos. Então, a gente acha que esses atos, essas ocorrências, né, elas são muito danosas, e elas causam mesmo muito sofrimento, muita dor,
mas ela traz um resultado bom. Tudo que acontece na vida da gente, ela tem o seu fim útil. Ainda que a gente não entenda naquele momento, mas tudo concorre para melhor. Deus consegue tirar, por exemplo, da guerra, né, que é uma coisa assim horrorosa, que a gente uma coisa boa. Uma tempestade, né, que a gente acha que é uma coisa horrível, né, que destrói tudo, dali sai coisas boas. E o sofrimento que nós passamos, as dores, elas podem ser mais graves ou mais suaves, depende da forma como eu vivencio ela. Depende dessa forma de ver a vida, de eu ver ela com mais resignação, ver como oportunidade, né? Oportunidade de crescimento. Se eu começo se eu estudo mais a doutrina espírita e eu tenho essa visão de futuro, eu passo por essas dificuldades de forma mais leve, compreendendo que isso vai passar, como, né, nós ouvimos sempre, né, nas mensagens do Chico Xavier, vai passar, tudo passa. Mesmo as alegrias passam também. Então, nós vivemos nessa situação, né? Alegria, tristeza, tal, e assim a gente cresce, assim a gente aprende. Então, os espíritos superiores, eles nos orientam que a gente não olhe os fatos em si mesmo, mas as consequências que esses fatos vão trazer para nosso crescimento, ou para o nosso não crescimento também, porque, de repente, dependendo da forma como eu caminho, eu posso não avançar. Se eu luto contra, né, aquela situação de forma a reclamar, a ir contra Deus, né? Tem pessoas que ficam anos, né, reclamando, passam a vida reclamando, né, da vida, das dificuldades, não vê o bem, né, não vê a parte boa, não tem gratidão a Deus, está sempre achando que está perdendo, está sempre competindo, sempre olhando o outro com desconfiança, com insegurança, achando que todos estão contra ele, que todos estão passando a perna nele, né? Tem pessoas assim. Então, a gente precisa ter essa visão mais grata a Deus e a visão de futuro, a visão da vida futura. O Espiritismo ele vem esclarecer essa questão. Mostra que a vida nossa aqui na Terra ela é uma passagem muito breve. O que é passagem na Terra? 80, 100, né, cento e poucos anos, perante a eternidade, perante a imortalidade que nós temos adiante. Quando nós recebemos, às vezes, as comunicações dos espíritos, né, alguns trazem isso assim com muita clareza, né? Mas a gente, às vezes, tem dificuldade de assimilar esse conhecimento, e a gente olha isso com uma certa desconfiança mesmo, descrença, porque para nós isso que aqui equivale é a matéria, é o que nós estamos vivendo aqui. Nós às vezes não nos interessamos muito pela vida futura. Então a gente tem que pensar, eu estou pensando na minha vida futura ou estou pensando apenas na minha vida diária, nas minhas necessidades do dia a dia, na minha vivência aqui apenas? Então a verdadeira desgraça é quando nós estamos cometendo um equívoco, né? Saqueando, obtendo vantagens ilícitas, materiais, matando, traindo. E esses fatos todos, eles são registrados aqui, na nossa consciência. Não existe um Deus que castiga, que pune, que cobra. O Deus que cobra e pune está aqui dentro de nós mesmos, na nossa consciência. Por isso que Kardec esclarece muito, aos espíritos, né, esclarece muito bem. Onde está a lei de Deus? Na consciência. E quando a gente comete equívoco, a gente fica se culpando muitas vezes, né, fica se arrastando no arrependimento, porque a nossa consciência ela mostra que nós não avançamos, que nós estamos atrasados, né, no conhecimento que a gente deveria ter já
já alcançado. Então, os espíritos superiores, eles afirmam: a verdadeira desgraça é a alegria, a fama, o prazer, a vã agitação, né? É isso que a gente busca entender. Ali está a verdadeira desgraça. Esse texto, ele é muito, muito interessante, assim, ele é muito rico. Eu recomendo que leiam ele, né? Por inteiro. Ele é bem curtinho, não é tão longo, não. Mas ele traz bastante, assim, foi uma mensagem, assim, muito, muito bonita mesmo, né? Que ele traz e a gente se enxerga muito nele, né? Porque ele fala com a gente. É um texto que nos toca, né? Ele nos lembra das nossas obrigações. Ele é de Delphine Girardin, foi escrito em 1861, Paris. E com isso, meus irmãos, eu encerro aqui a minha fala, as reflexões. Acho que eu fui até um pouco mais. Boa noite, João. Dá um molinho. João chegou depois um pouquinho, só um pouquinho. Boa Tudo noite. bom? Você pode Tudo, contribuir, graças a né? Deus. Afinal, o João, ele tá, essa questão dessas avaliações da psicologia, né? Que a doutrina espírita traz muito. Ele dá show, né? Muito bem. 10, Dilon. Foi 10, viu? Muito bem. Gratidão. Acho que o João tem alguma coisa a comentar, João. O André está sem microfone, viu, André? Tem que pedir para alguém ligar aí para você. Nós não estamos te ouvindo. Pois é, Odilon. Esse é mais um dos temas que provocam a gente para reflexão, propositadamente, como faz o texto aí, já começando pelo título, né? Desgraça real. Então, mostra, como você disse aí, que aquilo que muitas vezes para nós é uma desgraça, não é a verdadeira desgraça. São só situações provacionais, são desafios, são dificuldades ou situações que provocam o nosso sentimento para que a gente analise, para que a gente veja, para que a gente se conheça naquilo que a gente praticou anteriormente. E como você colocou aí, muitas vezes os fatos que parecem ser a desgraça real, ou que a gente entenderia como sendo a desgraça real, não são ali eles, naquele momento, a desgraça real. Até os fatos que não são negativos, que não são difíceis, que não são desconfortáveis, não trazem desconforto. Fatos que vão ter como consequência, na lei de causa e efeito, vão ter como consequência uma desgraça real. E essa desgraça real aí vai ser o que depois, então, né? Seria castigos? Parece que não, né? Não seriam castigos. Seria situações futuras de aflição. A consequência dos nossos atos inconvenientes, os nossos atos desadequados com a fraternidade, com o amor ao próximo, a consequência pior é a aflição. A aflição que a gente sente depois, quando percebe, desde o tempo perdido, como o tempo mal ocupado. Especialmente esse tempo mal investido, né? Esse tempo em que a gente investiu na vida carnal, na vida mais materializada, onde a gente buscou
buscou a satisfação, o prazer dos instintos da matéria. Então, ele é realmente um tema que chama a gente, no aspecto terapêutico, para esse conhecimento próprio, conhecimento de si mesmo, e para aquilo que Jesus tanto alertou, né? Vigiar-se, vigiar a si mesmo, sobre o que a gente está fazendo, né? Nessa consciência de mais alto, essa consciência, essa visão acima, superior, como Allan Kardec coloca tanto, superior a esta encarnação. Uma visão mais ampla, onde a gente procura ver, e esse ver aí talvez esteja entre aspas, né, um pouco simbólico, ver qual é o nosso passado, ver realmente, olhar agora qual é o nosso presente, para visualizar o nosso horizonte futuro. E aí, com isso, é lógico, a gente vai se conhecendo mais e a gente vai entendendo que muitas situações que são consideradas para nós como desgraça, não são a desgraça real, né? São situações, como você colocou aí, Odilon, durante a sua fala, são situações provacionais, são oportunidades, são obstáculos que facilitam, que servem, oportunizam o nosso crescimento, o nosso fortalecimento ao passar por eles e superá-los. Nosso horário aí está 20h15, né? Não, 20h15 não. Eu estou olhando aqui exatamente. O tempo está sincronizado. 20h15, não sei se alguém quer falar mais ou alguém quer colocar alguma situação para ser comentada aí pelos que estão presentes. Bom, Sim. se ninguém tem nada para falar, né? Eu queria pedir que alguém faça prece final para nós. No caso, eu vou pedir primeiro para o meu pai, Orlando. É possível? Orlando sim. Faço. Pode fazer, pai? Posso. Estão me ouvindo? Perfeitamente. Sim. Então nós vamos, neste instante, continuar com os nossos pensamentos em Deus, em Jesus, fazermos uma reflexão da palestra de hoje, do comentário muito correto do nosso querido irmão João, e pensar com bastante carinho em tudo que Jesus passou. Tudo. E a gente pode fazer essa pergunta para nós mesmos. Foi uma desgraça? Perguntar para Jesus, eu falei, de jeito nenhum. Eu tinha que passar por isso. Então, na nossa existência, nós passamos por muitas dificuldades, sofrimentos, mas todos eles para um aprendizado em nossas vidas. Então, neste exato momento, nós agradecemos a Deus, a Jesus, aos bons e queridos espíritos pela oportunidade de aprendizado. E dizemos, que bom que a gente é espírita,